Nós vamos começar trabalhando primeiro, gente, com a prova do CFO 2019. Então vamos lá. Se a gente pegar aí, ó, CFO, né? Vamos começar aí, ó. CFO, bombeiro, geografia, Rodrigo Iannarelli. E aqui nós vamos trabalhar, ó, o curso de exercícios. Tamo junto. Antes de mais nada, tá, moçada? Quando a gente pega CFO bombeiro dentro da disciplina de geografia, o que é fundamental? Mediante uma análise extremamente criteriosa da prova de vocês, não só de 2019, mas sabemos aí das últimas provas aí do CFO e CFSD, tá? Seja bombeiro, seja PM, ligado à mesma corporação, Secretaria de Segurança Pública, a gente tem uma espécie de padrão, não é regra, mas um padrão de cobrança. Então, a gente fazendo uma análise muito minuciosa das últimas provas, a gente percebe que os conteúdos mais cobrados são geografia física. O que é geografia física, Rodrigo? É clima, relevo, vegetação, hidrografia e questões ambientais. Ou seja, isso é o que mais cai nas provas do CFO Bombeiro Minas Gerais. A geografia física que envolve clima, relevo, vegetação, hidrografia e questões ambientais. A gente sabe que existe também uma forte nuance de cobrança de quê? População, migração, urbanização e indústria. Dentro do universo de cobrança, você vai ter aqui, ó, população, urbanização, migração e indústria. Tá? Além de geografia física, não podemos dissociar esses conteúdos dentro da área de geografia. A população está diretamente relacionada ao processo migratório, que se relaciona ao processo de geração de infraestrutura urbana, mediante, claro, a presença ou não de uma determinada estrutura industrial. Aqui, ó, nós temos mais da metade da prova de vocês. A gente sabe que corre por fora, como assuntos mais cobrados, a gente ainda vai ter aqui, ó, geopolítica. Nas últimas provas do Corpo de Bombeiros, atrelado ao CFO, a gente tem aí 1, 2 questões de geopolítica. Teremos cartografia, e aí entendam cartografia principalmente com mapa e fusos horários, o cálculo de fuso horário, tá? Então, geopolítica e cartografia correndo por fora, tá? E eu ainda vou ter Brasil. E esse Brasil relacionado principalmente à regionalização. Isto, na análise das últimas provas do CFO, atrelado também a algumas coisas envolvendo aí CFSD, tá? Mas principalmente CFO, isso é o conteúdo. A gente sabe que o edital de vocês é um dos maiores. Sabemos que a gente tem um número reduzido de questões. Então, claro, vocês vão trabalhar um grande número de conteúdo para ter uma cobrança bem menor referente a esse conteúdo. Isso não é uma regra, isso é um padrão. Claro que na nossa prova, CFO 2021, a gente pode sim cobrar coisas completamente diferentes disso.
porque isso não é uma regra. Mas o padrão das últimas provas com relação à análise, que a gente vai ver agora no nosso curso de exercício, é isso. Geografia física, a relação entre população, urbanização, migração e indústria, geopolítica, ou seja, todos os assuntos contemporâneos, cartografia, principalmente por causa de fusos horários, e Brasil dentro da regionalização. E aí, claro, gente, quando eu falo de Brasil, eu estou falando de tudo. Clima, relevo, vegetação, hidrografia, problemas ambientais, estou falando de cartografia relacionada a paralelo, estou indo lá em agropecuária, fontes de energia, mas referência Brasil e as diversas regionalizações que o Brasil tem. Beleza? Isso é o CFO. Isso é a prova de vocês. Foca nisso. Não deixem de trabalhar os demais conteúdos. Procurem sempre fazer o que eu vou fazer agora com vocês. Relacionar o conteúdo, a interpretação do enunciado de determinada questão, uma análise prévia para que a gente possa, a partir de português, geografia, conteúdo, encontrar a resposta. E perceber palavras-chave que nos permitam enxergar o erro de uma determinada questão. Beleza? Então vamos lá. Olha só, pegando aí a prova de 2019 primeiro, tá? Vamos fazer a prova de 2019 e ir seguindo, beleza? Então vamos lá. Começando com 2019, o último concurso do CFO, Bombeiro Militar, Minas Gerais. Vocês conseguem ver aí na tela, não consegue? Olha só. Questão número 1. Nas últimas décadas, a história da desigualdade socioespacial vigente no interior das cidades brasileiras adquiriu características mais acentuadas. Essa desigualdade não se explica. Cuidado com o português. A gente sabe que existe uma palavra aí chamada não. Tá? Então, a desigualdade socioespacial não se explica. Então, a gente já começa na questão número 1 da prova de 2019 a entender o seguinte. O foco da questão é desigualdade socioespacial. Consequentemente, quando eu falo de desigualdade socioespacial, eu estou trabalhando aqui, gente, ó, população, migração e urbanização. Correto? Desigualdade socioespacial. Eu estou trabalhando com a estrutura social, população, fluxo migratório, e estou trabalhando com o processo espacial, urbanização. E quando eu penso em desigualdade socioespacial, eu posso me remeter a isso daqui, ó. Aglomerados urbanos. O aglomerado urbano trabalha essa desigualdade socioespacial. Tem gente que vive nos grandes centros, tem gente que vive na favela. Quando eu digo aglomerado urbano, gente, eu estou falando de favela. Tá? O nome correto hoje seria esse. Quando eu penso em desigualdade socioespacial e falo de aglomerado urbano, eu estou falando de crescimento desordenado e sem infraestrutura adequada. Isso mostra a desigualdade socioespacial. Os aglomerados urbanos trabalham justamente com o processo de crescimento desordenado sem infraestrutura adequada, principalmente por causa do fluxo migratório e da urbanização que não é feita de forma competente. Estou analisando o enunciado primeiro, para depois chegar à questão. E lembra que a questão número 1,
ele está falando de desigualdade social, mas ele quer entender aquilo que não se aplica. Ou seja, algo que não se aplica à desigualdade socioespacial. E quando eu penso em desigualdade socioespacial, pensando em favela ou em crescimento desordenado, eu tenho que ressaltar isso aqui, ó. Eu tenho o processo que é público e o processo que é privado. O setor público como gerenciador de garantias e o setor privado como um processo de exclusão que gera desigualdade. Tá? Aonde o setor privado atua, ou seja, que o capital é mais importante, classe alta, classe média alta, você quase não percebe essa desigualdade, porque a galera vive bem. À medida que você se afasta dos centros urbanos, mediante esse crescimento desordenado em direção às favelas, você já tem uma ausência do poder público. O privado não interessa, porque é uma área degradada, e o público, ou seja, o Estado, o município, o governo, seja ele na sua esfera, não consegue dar a infraestrutura adequada, por isso a desigualdade social aparece. E essa desigualdade socioespacial, gente, eu ainda posso trabalhar, como eu estou falando de socioespacial, pensando nesse crescimento desordenado, ocupação irregular do espaço. Porque a desigualdade socioespacial, gente, trabalha com essa ocupação irregular do espaço. A favela, ela está em área de encosta, ela está em área de risco, ela está em área de beira de estrada. Ou seja, como não tem a infraestrutura, essa ocupação irregular do espaço, gente, pode gerar problemas. Tá? Então, os aglomerados urbanos acabam estando na região periférica, afastada do grande centro, dentro de um processo de ocupação irregular do espaço. Tá? Isso, claro, está diretamente ligado ao processo econômico. A desigualdade socioespacial, antes de mais nada, ela é econômica. Por isso, população, migração e urbanização são importantes. O inchaço da cidade. Esse inchaço gera desigualdade. Uma população migrando para as grandes cidades sem infraestrutura gera desigualdade. Conseguem compreender como é que vocês vão fazer uma prova do CFO? É assim. Claro que vocês não vão gastar lá 40 minutos para fazer a interpretação de um enunciado. Aqui a minha função é justamente mostrar para vocês, queridos tenentes, como se faz uma prova do CFO. Analiso o enunciado, trabalho o conteúdo de geografia para poder chegar à resposta, lembrando do português. Não se aplica. Beleza? Volta lá na questão. Olha aí. Nas últimas décadas, a história da desigualdade vigente adquiriu características mais acentuadas. Essa desigualdade não se aplica. Ou seja, ela não se aplica. Letra A. Pela disseminação de condomínios residenciais de luxo, enclaves no interior da malha urbana, servidos de completa infraestrutura e equipamento coletivo. Ou seja, a desigualdade se aplica a isso. Volta para mim. Acabei de falar. Olha o privado. A desigualdade socioespacial, ela se aplica porque o setor privado vive bem, excluindo a sociedade para onde a infraestrutura não é adequada. A letra A, a resposta, não pode ser. Entre aspas, a letra A é uma alternativa que se aplica à desigualdade. Eu quero aquilo que não se aplica. Se a gente pensar, a letra A está correta. Eu preciso de marcar a incorreta, a que não se aplica. Por quê? A desigualdade se aplica porque o privado se apropria da infraestrutura, do serviço, do coletivo, deixando as áreas periféricas para a favela. Letra A está ok. B. Olha lá na letra B. Essa desigualdade não se aplica. B.
pela segregação espacial imposta por plano diretor municipal, que destinam espaços da topografia acidentada e de mais elevada declividade às favelas e loteamento clandestino e irregular. Ô, gente, o português é o demônio. Vocês estão enxergando aí que ele está falando, na letra B, que a segregação espacial é algo imposto pelo poder público? Olha aí, volta para mim. Sabemos que o poder público, ele deveria gerar a infraestrutura. Mas como a gente está falando de favela, a infraestrutura não chega lá. Mas consegue enxergar o que a B está falando, gente? A B está falando que o município impõe no plano diretor. Quando você cria um plano diretor municipal, vem lá uma regra. A favela vai ser ali, aqui vai ser o loteamento clandestino, aqui nós vamos destinar para moradores de baixa renda com ocupação irregular do espaço. Olha a loucura da letra B. Então, a desigualdade social ou a desigualdade socioespacial é imposta pelo poder público. Isso tem um erro, porque o poder público, gente, é aquele que tem que sanar no seu plano diretor, é aquele que vai criar medidas para que a desigualdade socioespacial não ocorra. O que a gente pode talvez pensar de uma forma muito maléfica é que quem impõe a desigualdade socioespacial é o setor privado. É o setor privado que vai excluir a sociedade, porque ele vai gerar infraestrutura aonde o cara do aglomerado não consegue pagar. Então, à medida que ele não consegue pagar, ele vai sendo afastado, ele vai sendo jogado para a periferia. O privado, de uma forma bem sucinta, bem minuciosa, bem escondida, ele impõe a desigualdade. O poder público jamais. Olha a letra B. Claro, gente, estresse emocional, pressão, concorrência, tudo isso vai interferir no seu emocional. Mas vocês, como tenentes do Corpo de Bombeiro, têm que ter o emocional perfeito para enxergar isso. O Estado impondo a desigualdade. A letra B não está legal. Vamos ver a C. Olha a C. Pelo isolamento de trechos do tecido urbano, mediante instalação de muros altos, portões e guaritas de vigilância privada, com acesso exclusivo aos moradores e funcionários. Ô, gente, vocês conseguem perceber que a letra C é algo muito similar ao que está escrito na letra A? Ou seja, a desigualdade socioespacial, ela se aplica justamente a isso. Ao condomínio, ao isolamento, lembrando, acabei de falar, vigilância privada. Muro alto é para isolar aquele de classe alta e média alta do favelado. E lembra, gente, que a gente usa o termo favelado sem ser pejorativo ou qualquer processo discriminatório, tá? Mas a letra C é a mesma coisa que está escrito na letra A. Só que na letra A ele usa condomínio residencial de luxo, na letra C ele usa instalação de muro, portão, guarita privada, acesso exclusivo. Isso mais nada é do que um condomínio residencial de luxo. E olha aí a letra D de dado. Pelo recrudescimento da diferença entre os padrões de moradia e de infraestrutura de bairros habitados por grupos discrepantes quanto às suas características socioeconômicas, notadamente o poder aquisitivo. Gente, o que está escrito na letra D? Favela. É só interpretar. Recrudescimento da diferença entre os padrões de moradia e de infraestrutura. Por quê? Volta para mim. A desigualdade socioespacial, ela acontece porque dentro do setor urbano existe aquele que não possui infraestrutura adequada e existe aquele que possui infraestrutura adequada. Existem áreas que são urbanizadas. Existem áreas apenas de crescimento urbano. O crescimento urbano é apenas a expansão, sem a infraestrutura. Já a urbanização, ela vai estar atrelada a essa infraestrutura. É isso que está escrito na letra D.
palavras difíceis para escrever na letra D que a desigualdade socioespacial está. Na favela você tem um tipo de moradia, nos condomínios de alto luxo ou áreas urbanas você tem outro tipo de moradia. Justamente porque existe uma diferença da infraestrutura que é oferecida ao rico e ao pobre. Entenderam? Qual que é o problema dessa questão número 1? É isso aqui, ó. Não se aplica. Se você ler, interpretar e emocionalmente estiver bem preparado, acabou. Questão número 1, a palavra não se aplica significa que ele quer algo que seja incorreto com relação à desigualdade socioespacial. E o incorreto é dizer que o poder público, que ele coloca lá na letra B como plano diretor, ele é o que impõe a desigualdade. Não, gente, ele não impõe, ele tenta solucionar. Perante a Constituição, todos temos direitos. Então, o poder público ele vem justamente para tentar diminuir essa desigualdade e não impor a desigualdade. A resposta aí, provavelmente, com total clareza, letra B de bola. Não existe isso, ó, segregação imposta por plano diretor municipal. Ou seja, as prefeituras agora impõem aonde será a favela, aonde será a desigualdade. Isso jamais se aplica à desigualdade. A letra A, idêntica à letra C. A letra D usa um vocabulário rebuscado e difícil para te mostrar que existe uma diferença de infraestrutura entre o rico e o pobre. Tranquilo? Questão número 1 do CFO, trabalhada. Questão número 1 do CFO, solucionada. Tá? E aí eu falo, primeiro passo, tenentes do Corpo de Bombeiro Militar. Tá? A minha função é fazer vocês passarem na prova. Não esquece que depois da prova, gente, tem teste físico, teste médico, teste psicológico. Esse teste psicológico é o capeta, né? Eu sempre brinco com os meus queridos alunos, eu já passei em 3 concursos da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, tá? E fui reprovado no exame psicológico. O exame psicológico é um negócio meio paradoxal. Então, cuidado. A prova é o primeiro caminho e o mais fácil. Daí para frente, eu quero ver correr, fazer abdominal, flexão, chotorrã e, no caso de vocês, gente, nadar. Ah, Rodrigo, eu não sei nadar. Ué, então você é doido. Você está fazendo um curso do CFO bombeiro que tem no edital que você tem que nadar. E você não sabe nadar? Então, aprende. Você tem um curto espaço de tempo aí para aprender a nadar. Tá? Beleza? Vamos lá. Número 2. Vamos fazer a prova de 2019, questão número 2. Lembrando, tá, gente? Vocês têm acesso a esse material, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham com relação a uma determinada questão no nosso curso de exercício, ou dúvida @prolabore, isso vai chegar até mim, vou responder vocês com carinho, ou Rodrigo Iannarelli Geografia é o meu Instagram, só me avisa. Lá no direct, Rodrigo, eu sou seu aluno do Prolabore. Porque senão eu não vou saber quem é você, amigão. E eu não vou seguir você, não vou te responder, eu não te conheço. Tá? Eu não sou YouTube, eu sou professor. Então, algum BO? Rodrigo, sou seu aluno lá do curso de exercício Prolabore, tamo junto. Já comprei até a farda do Corpo de Bombeiro. Confiança? Me explica isso aqui, na hora. Porque a minha função é atender vocês da melhor forma possível. A minha e de toda a equipe Prolabore. Tá? Mais do que ninguém, o coronel preza pelo atendimento de qualidade a vocês. Tá? Vamos lá para número 2. Olha aí a número 2, gente. Vocês estão vendo a número 2, um mapa. Analise o mapa a seguir. Ô, gente, sem entender, Rodrigo, eu não entendo porra nenhuma do mapa. Não precisa de entender nada do mapa, não. Você tem que entender que está falando de terremoto. Isso aí você consegue entender? Beleza. Eu não consigo avaliar
não avalia nada não. Está falando de terremoto. Então vamos lá. Sem ver a questão. Nem abaixei o mapa todo. Está escrito aqui, ó, ocorrência de terremoto. Então eu já posso pensar que a questão número 2 vai trabalhar aí, ó, relevo, principalmente dentro de relevo, o que eu chamo de agentes internos. Agentes internos são chamados de criadores do relevo. Esses agentes criadores são chamados de endógenos. Quando eu falo de agente interno, criador do relevo ou endógenos, eu vou falar de 3 coisas. Vou pegar meu pincel aqui. Agente interno do relevo, eu vou falar de vulcanismo, vou falar de tectonismo e vou falar de abalo sísmico. Ou seja, abalo sísmico, terremoto. Vamos lá para aquela nossa análise. Questão número 2, prova de 2019, CFO, é o quê? Geofísica. Provando para vocês aquela análise minuciosa que eu fiz no início da nossa aula. Fala sobre geografia física, relevo, agente interno, criador, endógeno. Vulcanismo, tectonismo, como ele está falando no mapa, abalo sísmico, terremoto, ó, terremoto. Mas vamos entender. Quando eu falo de relevo, eu tenho que lembrar de planalto, planície, montanha e depressão relativa e absoluta. Não existe montanha no Brasil. O relevo brasileiro é dividido em planalto, planície e depressão relativa. Porque quando eu falo de montanha, eu estou falando de dobramento moderno com instabilidade tectônica. O Brasil está localizado no meio de uma placa tectônica e ele possui certa estabilidade. Não temos formação de relevo recente. O relevo brasileiro é o relevo mais antigo do mundo, junto com partes do relevo africano. Aonde tem montanha, tem dobramento moderno, recente, com instabilidade tectônica. O Brasil não tem. Nós temos 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. As áreas elevadas do Brasil, Pico da Bandeira, Pico da Neblina e Pico 31 de Março, mas não são caracterizadas como áreas montanhosas. A estabilidade tectônica não significa que não tenha terremoto. Tá? Pode existir terremoto no Brasil? Pode. Mas montanha não. E os nossos terremotos são muito mais por causa de fissuras na placa. Mas vamos lá. Quando eu falo de vulcanismo, Rodrigo, você vai explicar tudo? Não, estou analisando a questão. Eu já vi que ele está falando ali de território brasileiro. Tá? Além de pegar áreas da América do Sul. Aí, quando eu falo de vulcanismo, tem que lembrar do Círculo de Fogo do Pacífico. Como assim, Rodrigo? Círculo de Fogo do Pacífico. O vulcanismo, gente, claro, são os grandes vulcões. Ele vai trabalhar com o que eu chamo de Círculo de Fogo do Pacífico, que é a área que vai da Cordilheira dos Andes, Chile, Patagônia, pegando toda a região da América do Sul, América Central, Estados Unidos e Canadá, passa lá em cima na Groenlândia, no Alasca, vem descendo Japão até a Austrália, aonde existem os principais vulcões do mundo. Claro que a Europa vai ter lá Vesúvio, Etna, mas os grandes vulcões do mundo estão no Círculo de Fogo do Pacífico, maior área de instabilidade vulcânica, com um vulcão especial, que é o vulcão do Havaí, que é um vulcão chamado de interplaca. Ele não está na borda. A maior parte dos vulcões estão nas bordas das placas. O Havaí está no meio da placa e é onde você tem talvez hoje o vulcão mais ativo do mundo, que é o Kilauea. O Havaí ainda está em formação.
O Brasil tem o vulcão mais antigo do mundo, que está na região da Amazônia. Tá? E ainda temos uma cidade construída na cratera de um vulcão, que é Poços de Caldas. Tá? Temos um pouquinho de atividade vulcânica em termos de solo, que é o nosso solo de terra roxa, de origem basáltica, que é a lava. Tá? O basalto é proveniente de uma erupção vulcânica. Toda a área vulcânica tem um solo extremamente fértil. Ah, mas então a Amazônia tem solo fértil? Não, porque lá tem o vulcão mais antigo do mundo e é uma área que chove pra caralho e o solo é lixiviado. Tá? Não confunde, não. Onde eu tenho vulcão ativo ou pelo menos adormecido, eu tenho uma estrutura de solo extremamente fértil. Tá? Nós temos ainda áreas de fontes termais, como Caldas Novas, que ainda tem um pouquinho desse resquício vulcânico ou tectônico. Quando eu falo de tectonismo, gente, eu tenho que lembrar daquelas teorias. Deriva continental, tectônica de placas. A deriva continental é aquela teoria da Pangeia, Pantalassa, Gondwana, Laurásia, separação para a formação dos continentes. A teoria da tectônica de placas complementa a teoria da deriva continental, impondo ou trabalhando diretamente com a presença de placas sobre o manto. E o continente não estaria à deriva, mas fixo sobre a placa. E claro, gente, o principal processo de tectonismo é lembrar o quê? A sua relação com convergente, divergente e transformante, que são os movimentos tectônicos. A gente sabe que existe o que a gente chama de orogênese e epirogênese. Orogênese é o horizontal, epirogênese é o vertical. O orogênese é o que mata. Epirogênese é lento, a gente nem percebe. Tá? Convergente, a placa se choca. Se tem movimento tectônico, tem abalo sísmico. Divergente se afasta, transformante raspa. Convergente, quando a placa se choca, forma montanha. Divergente, quando a placa se afasta, forma a dorsal meso-oceânica. Para nós, importante aí seria a dorsal meso-atlântica. Principalmente do Atlântico o quê? Sul. E o transformante é que é raspar, que é a falha de Santo André, ou falha de San Andreas. Tá? E falou de abalo sísmico, eu tenho que lembrar disso daqui, ó. Epicentro e hipocentro. O epicentro é onde o tremor se manifesta na superfície, hipocentro é onde ele acontece dentro da litosfera. Ou seja, o epicentro é na superfície, o hipocentro é dentro, é onde ele ocorre. E aí, cuidado, não existe vulcão ativo no Brasil, temos vulcões extintos. O tectonismo, nós temos uma certa estabilidade, porque estamos no meio da placa, ou seja, aonde tem muito tectonismo, borda, Cordilheira dos Andes e meio do Oceano Atlântico, então isso garante estabilidade tectônica, mas terremoto a gente tem no Brasil. Por quê? Porque a placa tectônica, gente, ela não é lisa como esse quadro. Ela tem ranhuras, ela tem fissuras. E de vez em quando podemos perceber a presença de hipocentros em território brasileiro. Aonde treme muito no Brasil? Próximo à Cordilheira dos Andes, como as áreas do Acre e do Centro-Oeste, porque aí a cordilheira treme, mas a gente sente os efeitos na superfície brasileira. O Nordeste e a região do norte de Minas, como Montes Claros, a gente tem ali uma grande fissura e a gente vai sentir alguns abalos em perímetros urbanos do litoral brasileiro, por causa dos prédios elevados que não são preparados
a gente consegue sentir o abalo a partir daí, tá? Então isso mostra que pode ter terremoto no Brasil? Sim, mas eles jamais serão de grande intensidade. Um terremoto, gente, de grande intensidade, ele varia na casa de 6 a 7 graus na escala Richter, que vai até 9. Os grandes tremores que ocorrem no Brasil, eles ficam aí na faixa de 2, no máximo 3, 3,5. Mas para o Brasil, gente, 3,5 já é algo avassalador. Para Japão, Chile, Estados Unidos, que estão acostumados, 3,5, gente, eles nem sentem. 6 na escala Richter, o Brasil afunda, a gente morre, todo mundo. No Japão, eles levantam só a xícara para não balançar e não sujar a mesa com café. Porque eles têm um processo de preparação para receber o tremor. A gente não tem, mas tem no Brasil sim. Mediante uma análise prévia, bem resumida, porque embute-se a vocês, tenentes do Corpo de Bombeiro Militar, que vocês o quê? Têm um conhecimento para fazer o curso de exercício. Não adianta chegar aqui cru. Fiz uma análise prévia. Vamos analisar a questão. Olha lá. Ele está te dando, olha lá, ó, probabilidade de ocorrência de tremores. Vocês conseguem perceber que os tremores acontecem aonde? Na Cordilheira dos Andes. Pegando Bogotá, Caracas, Quito, Lima, La Paz. Ou seja, e em áreas do oeste do Brasil, porque estão próximos da cordilheira. A cordilheira treme, a gente consegue sentir. Falei com vocês que a gente tem alguma coisinha no Nordeste, tá? Olha lá, ó. Nunca deixem de ler a fonte. Disponível em Parará, Parará, Paralá, Lelo, Lera, Azeitona, 2018. Qual que é a importância de observar essa data, Rodrigo? Se a prova é de 2019 e ele tira uma questão de 2018, ele está trabalhando com assuntos recentes e atuais. E aí fica a dica, volta para mim. Dica. Este ano, 2020, nós tivemos um grande abalo sísmico na Bahia. No interior baiano, entre o Agreste e o Sertão, nós tivemos um grande abalo de 3, 3,5, com réplicas por 2 dias. Réplica enquanto a terra vai se acomodando. São réplicas do tremor. 3 dias de tremores consecutivos em áreas do interior da Bahia, mostrando que o Nordeste sofreu abalos em 2020. Tá? Fiquem atentos a isso aí, porque a gente tem que associar a estrutura contemporânea, porque isso pode estar sendo cobrado na prova de vocês. A data da fonte ali te garante isso. Vamos lá. Aí ele não vem falar especificamente do Brasil. Ele está falando, ó, no espaço sul-americano retratado no mapa, a probabilidade de ocorrência de terremotos nos próximos 50 anos, não. De novo, gente, volta para mim. De novo. Ele não quer o que é certo, ele quer o que é errado. Ou seja, a segunda questão, mais uma vez, vai trabalhar com a negativa, não. Então eu tenho que associar todo o conhecimento prévio de relevo interno com o não. Português é o capeta. Se não interpretarmos o português de forma eficiente, dá merda. Porque aí você é guloso. Na primeira você já errou. Porque você esqueceu do não se aplica. Aí você vai para a segunda, guloso. Vai marcar tudo que tem a ver com terremoto. Eu quero não. Eu quero a negativa. Volta para a questão. Olha lá. No espaço sul-americano retratado no mapa, a ocorrência de terremotos nos próximos 50 anos, não. Tá? Não atesta o papel fundamental exercido pelos limites de placas litosféricas, a exemplo daquele de colisão na geração de terremotos. Ô, gente, é claro que isso atesta. A palavrinha não já me fudeu. Ó, tá vendo aí? O não fudeu. Por quê? O exercício exercido pelos limites de placas de colisão que vão formar a cadeia montanhosa chamada Cordilheira dos Andes,
geram terremotos. Então esse não já fudeu a letra A. Tanto é que, volta para mim, tectonismo, movimento convergente, placa se choca, forma montanha, tem terremoto. Então, isso atesta sim, por que tem terremoto na América do Sul. Porque nós temos o choque da placa que gera a montanha Cordilheira dos Andes. A palavrinha não está errada. A letra A não cabe como resposta. Vamos ver a B. Confirma, ou seja, no estado sul-americano, terremotos nos próximos 50 anos não confirma o notório caráter de estabilidade tectônica do Brasil, uma vez que continuarão ausentes no país as movimentações de crosta. Gente, essa letra B já não gostei. Não confirma o caráter de estabilidade? Gente, Brasil. Os tremores, todos de baixa magnitude, com áreas moderadas, e eu estou falando aí, gente, de 1,6 graus na escala Richter. Isso acontece, gente, mais de 5 mil por dia e a gente nem vê. Então, olha só, olha o moderado aí. Então, gente, está falando que não confirma a estabilidade? Gente, pelo mapa, confirma. Então, esse não aqui, já me interessa. Não confirma o caráter de estabilidade, uma vez que continuarão ausentes no país as movimentações de crosta. Gente, português, essa palavra aqui eu não gosto. Ou seja, não confirma o notório caráter de estabilidade tectônica, uma vez que continuarão ausentes no país as movimentações de crosta. Essa letra B, gente, não tá legal. Lembra que eu quero a negativa. Não gostei. Você tem uma palavra ausente, tá? E você está falando que não confirma o caráter. Isso me interessa. Não confirma o caráter de estabilidade, porque não é estável, porque você tem áreas aqui, uma vez que continuarão ausentes no país as movimentações de crosta, porque elas estão sobre as bordas. A letra B não está legal. Me interessa. Quando eu digo que não está legal, é porque me interessa como resposta por causa da negativa. Vamos ver a C. Antes de ir para C, corta para mim. Tem terremoto no Brasil, sim. Então a letra B, perante a negativa, ela me interessa, porque ela não está legal, ela não está de acordo. Me interessa pensando na negativa. Vamos ver a C. Propõe que a geração e distribuição espacial dos tremores também é explicada pela dinâmica geológica vigente no interior de uma placa. Gente, no espaço sul-americano, a probabilidade de ocorrência dos terremotos nos próximos 50 anos não propõe que a geração de distribuição espacial será explicada também pela vigência no interior da placa. Gente, é claro que isso é proposto. O oeste do Brasil está no interior da placa e o nordeste do Brasil está no interior da placa. Então, gente, propõe sim que existe uma distribuição explicada pela dinâmica vigente no interior da placa. Se a gente está pensando em português, a negativa não cabe à letra C. A negativa, ela já cabe à letra B. Entenderam? Ou seja, não propõe que a geração será também explicada pela dinâmica do interior? Não, gente. Propõe, porque eu tenho o interior aqui do oeste brasileiro e eu tenho o nordeste, que está no interior da placa. Letra D. Sugere que a sismicidade no futuro está condicionada à quantidade de subducção, até então responsável pelo soerguimento da cadeia andina. A palavra não já fudeu. O que está escrito na letra D estaria correto, mas eu quero falar que a probabilidade de ocorrência não sugere que isso está condicionado à subducção. Sugere. A subducção forma montanha. É onde você tem a parte mais alta do tremor. Então, gente, essa palavra não vai te induzir a marcar a letra D. O cara que está lendo isso, gente, sem a palavrinha não, ele vai lá e marca a letra D. Porque
Os maiores tremores estão localizados em áreas de subducção, formação da cadeia andina. Só que aqui ele está falando que não está. E está. Volta para mim. Consegue entender? A negativa com relação à convergência está errado. Tem que ser afirmativo. Aonde tem mais terremoto é onde você tem choque, subducção, cadeia montanhosa. Ali está falando que não tem. Por isso que a resposta tem de ser a letra B de bola. Perante a negativa, a letra B é a resposta. Não confirma o notório caráter de estabilidade, uma vez que continuarão ausentes no país a movimentação da crosta. Ué, como negativa, essa é a resposta. Porque a gente tem terremoto no Brasil. Tá? A gente tem estabilidade tectônica. Tranquilo?